Sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui retomando a série do fariseu, continuando ela. Vamos dar um intervalo na série de vídeos sobre as parábolas, um intervalo de algumas semanas, né? E retomar da onde nós paramos essa série grande que eu estou me propondo a fazer aqui, que é do que eu denominei fariseu, que trata da lei de Deus, da lei mosaica, e da gente aprender a respeito de Deus na nova aliança a partir da lei da antiga aliança. Então, vamos tratar desse tema aqui algumas semanas, aqui, dar uma continuidade da onde a gente parou, né? E dar um intervalo, então, na série anterior que está sendo tratada das parábolas. Na semana, já avisando que na semana que vem já vai ter um intervalo, porque tem um feriado, né? E nós não vamos colocar vídeo. Então vai ser, eu vou colocar esse vídeo, e daqui 2 semanas eu vou continuar aí, provavelmente com mais 1 ou 2 vídeos dessa série do fariseu, né? Então, antes de tudo, vamos pedir a Deus que o seu Santo Espírito possa nos iluminar, possa nos auxiliar a falar aqui das coisas de Deus e a ouvir também e aprender, tanto falando quanto ouvindo, a respeito da verdade, da justiça de Deus. Amém. Muito bem. Então, vamos retomar a série da onde a gente parou. Mas como faz bastante tempo que a gente parou, eu vou dar uma olhada geral para o que a gente já falou, né? E como introdução desse tema, como para relembrar o que é a nossa proposta, vou dar uma olhada para trás no que a gente viu, né? E qual é a ideia de que maneira nós estamos olhando para esse tema, né? Então, o próximo tema a ser tratado vai ser aqui propriedades, disputas, coisas deste mundo, desta vida, e como elas se relacionam com as coisas de Deus, né? Aqui, para mim, essa próxima parte do Êxodo que nós vamos ver está relacionada a isso, né? Mas antes, então, nós vamos dar uma passada geral, uma olhada geral no que, da onde nós iniciamos e no que nós já falamos, né? Que são esses textos. Então, se você quiser até pegar a sua Bíblia, porque é até interessante ir folheando, né? Se não quiser, está aqui na tela também a ideia geral do que está escrito nessa parte da Bíblia e do que nós já vimos, né? Então, nós começamos esse estudo do fariseu a partir da Páscoa, que está lá no Êxodo capítulo 12, né? Então, ali na Páscoa é quando o Senhor, então, decide que vai libertar esse povo da escravidão do Egito, né? Através da passagem do anjo exterminador e do sangue do cordeiro passado nas portas das casas dos hebreus, né? E nós, então, olhamos para isso, essa Páscoa, esse Êxodo 12, né? Trazendo para a nossa nova aliança agora, né? Como o início dessa caminhada. Tanto para eles foi um início, foi uma saída daquela vida de escravidão para o início de uma vida como de fato um povo guiado por Deus, né? A partir dali veio Moisés para guiar aquele povo, deu a lei, deu os preceitos de Deus, né? Então, a partir dali, realmente aquele povo se estabelece como um povo guiado por Deus, né? Até então eram apenas os filhos de Abraão, que tinham conhecimento de Deus, tinham uma noção do que era transmitido da família, né? Do que era transmitido pelo conhecimento dos pais, do que veio lá de Abraão, de que se relacionou com Deus, né? Mas a partir daqui da Páscoa, a partir da libertação, vai então ser feito um tratamento mais direto entre Deus e aquele povo, né? E para nós cristãos, essa Páscoa representa o quê? Representa também a nossa libertação do pecado, né? Eles receberam o sangue do Cordeiro, nós também somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, né? Eles
na Páscoa, tinham que ficar dentro da casa, tinham que ficar dentro para que o anjo exterminador não matasse os primogênitos, né? Nós também aqui somos cobertos pelo sangue do Cordeiro e recebemos essa nova vida, né? Então aqui na Páscoa começa para eles uma caminhada e começa para nós uma caminhada também com Deus, né? E é interessante porque daí os próximos capítulos a gente vai ver são as primeiras coisas que o cristão recebe, que eles receberam. Então, no capítulo 13, vai tratar a respeito da lei dos primogênitos, desse mandamento relacionado aos primogênitos, né? Algo que está intimamente ligado com a Páscoa, né? Foi onde Deus retirou os primogênitos do Egito e também, de certa forma, os dos filhos dos hebreus. Deus não retirou eles não morreram, mas eles tiveram que ser resgatados através dos levitas, né? Os levitas, então, Deus disse, esses serão meus, né? Deus disse, esses serão meus como resgate pelos primogênitos dos judeus, né? Então, a partir da Páscoa, fica estabelecida uma espécie de dívida de Deus com a humanidade, né? Deus retira os primogênitos, seja dos egípcios, seja dos hebreus, né, através dos levitas, e de novo renova aquela promessa de enviar o seu filho, né? Nós já explicamos com mais detalhes aí como que isso se processou logo lá no começo da série do fariseu, né? Como que então por que Deus fez isso, retirar os filhos dos egípcios, de que maneira isso aconteceu e tal. Mas aqui, de maneira rápida, explicando de maneira rápida, é uma renovação daquela aliança de Abraão, né? Deus retira os primogênitos e de novo fica aí uma espécie de dívida que vai ser paga com muita sobra com a vinda de Cristo, né? Vai ser o cumprimento dessa promessa de Deus feita para Abraão, depois feita também para Davi, né? Então, e aqui a gente vai ver então que todos esses primeiros capítulos se relacionam, são os primeiros passos da vida dos hebreus como nação, povo de Deus de fato, e são os primeiros passos nossos também como cristãos, né? O que aconteceu? Nós temos aqui o sangue de Cristo que nos liberta do pecado e na sequência a passagem do Mar Vermelho, que está aí no 14, aí no capítulo 14, a passagem do Mar Vermelho que prefigurava o batismo, seja para eles, seja para nós, esse batismo. Então, a conversão, a fé em Cristo Jesus e o recebimento dessa nossa nova vida, né? E a passagem pelo Mar Vermelho, o batismo, né? Então, essas coisas básicas aí que o cristão logo de cara recebe, né? E que o povo hebreu fez logo de início, ali no início daquela caminhada, né? Aí, nesses capítulos 15, 16, 17, vem as primeiras etapas aí do povo já livre dessa escravidão. E aqui já começam alguns problemas, né? O povo já começa a murmurar, né? Essa é a palavra que aparece aqui nesses capítulos, né? Começa a reclamar da situação em que ele se encontrava ali, no deserto, das dificuldades, das comidas, e começa a se lembrar do Egito, né? Começa a ter saudade daquele lugar que era um lugar de escravidão, né? Então aqui já vem um certo juízo de Deus, uma certa crítica que Moisés faz àquele povo, né? Dizendo que eles estavam murmurando contra o Senhor, né? Então aqui começam alguns problemas, o povo começa a apresentar alguns problemas. Esse povo liberto da escravidão, esse povo que tinha passado pelo Mar Vermelho, mas ainda tinha aquela natureza de escravo dentro dele, né? Nós também temos essa natureza. Nós, cristãos convertidos, que cremos em Cristo,
ainda assim temos essa natureza de escravo dentro da gente, né? E ela tem que ser morta, né? Então, aqui na Páscoa nós mencionamos algumas coisas a respeito disso, né? A questão das ervas amargas, a questão de lembrar que o Egito era amargo, a questão de comer o cordeiro integralmente, se alimentar integralmente do corpo de Cristo, da palavra de Deus, meditar essa palavra de Deus, né? Essas coisas que vão nos habilitando a ir matando essa natureza velha, né? Mas então, a partir do 19 até o 24, aí sim Deus vai se apresentar com a lei, né? Então, o que acontece? Esse povo que tinha passado pela Páscoa aqui, então tinha sido liberto do Egito, tinha passado pelo Mar Vermelho e recebe a lei. Ou seja, esse povo, nós nos tornamos filhos de Deus, passamos pelo batismo e podemos receber o Espírito Santo de Deus, né? E vai nos ensinar qual é a vontade de Deus, né? Então, da mesma maneira que eles tinham aqui que aprender qual é a vontade de Deus, a lei, o que Deus quer, né? Então, passam pela Páscoa, passam pelo deserto e no deserto ainda, no Monte Sinai, logo de cara, recebem a lei. Isso vai se estender do capítulo 19, né? Que vai falar lá a partir no capítulo 19, Moisés vai subir para o monte, né? Onde Deus chamou ele naquele espetáculo de fogo assustador, que o povo ficou com medo. Moisés sobe lá e vai receber a lei, a partir dos 10 mandamentos, no capítulo 20, e até o 24, vai tratar de um enfoque geral do que é a lei de Deus, né? Aqui a gente falou que os 10 mandamentos eram meio que um resumo da lei completa de Deus. Aqui do 19 ao 24 é um resumo um pouco mais expandido do que a lei de Deus, né? A lei de Deus depois vai ser detalhada no livro do Levítico e retomada no livro do Deuteronômio. E aqui, nesses capítulos do 19 ao 24, esse povo vai ter o primeiro contato com a vontade de Deus, né? Com o que Deus queria que eles fizessem, né? E a gente já viu, então, o começo dessa história, né? Nós vimos o capítulo 21, né? Trouxemos para nós essa lei. Então, essas leis, a lei acerca dos altares está lá no capítulo 21, a lei acerca dos escravos. E nós vimos, então, trazendo para nós a necessidade da unidade do corpo de Cristo, necessidade de orarmos uns pelos outros, de vigiarmos uns pelos outros, para cumprir este mandamento de Deus, para ter essa santificação da nossa alma, essa transformação da nossa alma. Depois, passamos pelos homicídios, golpes, ferimentos, a necessidade de matar a natureza de pecado dentro de nós, né? A ordem de matar essa natureza e de salvar e de fazer crescer a natureza de filho de Deus. Nós vimos isso aí nessa lei e nas leis relativas aos homicídios, golpes e ferimentos. E paramos exatamente no capítulo 22. O capítulo 22 que vai tratar acerca da propriedade, leis da propriedade. E é o que nós vamos tratar agora nessa temporada aqui, de 3 ou 4 vídeos. Nós vamos tratar acerca dessa lei da propriedade, né? Que no meu entendimento, o que eu consegui estudar e que eu quero compartilhar aqui, vai dizer a respeito de como nós vamos nos relacionar aqui nessa vida com as coisas aqui dessa vida, certo? Então, no capítulo 20 e 21, aqui, ele tratou a respeito da importância da consciência de Deus e de que somos irmãos e da necessidade da limpeza dessa nossa natureza e dos nossos irmãos. E agora ele vai tratar de como nós vamos nos relacionar aqui nessa vida, como tratar
com as coisas aqui nesta vida, ainda também de maneira genérica, né? Isso vai se especificar um pouco mais também no Levítico. Quando nós chegarmos lá, eu acredito que vamos aprender mais coisas específicas, né? Mas por enquanto, então, nós vamos tratar a respeito dessa lei da propriedade, né? Mas, para terminar essa introdução, antes um pouco de entrar, então, nesse estudo aqui do capítulo 22, eu gostaria de dar uma olhada aqui, então, em como que vai caminhar isso aqui, né? Esse texto aqui, para enfatizar a necessidade desse nosso estudo, né? Então, você tem aqui a Páscoa, os primogênitos, passagem do Mar Vermelho, aqui umas etapas ali do 15, 16, 17, 18, umas etapas ali do que se passou com aquele povo, e então, logo de cara, a partir aí, alguns capítulos depois, vem a lei. Deus apresentando a vontade dele, o que ele queria daquele povo. No capítulo 24, então, conclui-se essa aliança com a renovação, né? Moisés faz lá o ritual, renova a aliança, o povo reconhece que vai servir a Deus e conclui-se essa aliança, renova-se essa aliança, esse povo de fato diz, nós somos realmente o povo de Deus, né? Conclusão da aliança. Então, esses são os elementos que nos colocam em aliança com Deus. Temos o reconhecimento de Jesus como nosso Senhor, a fé nele, temos o batismo, recebemos o Espírito Santo e tomamos essa decisão, então, de nos tornarmos filhos de Deus, né? A partir daí, com essa ideia de lei, ideia de mandamentos, Moisés sobe novamente no monte e vai ficar recebendo orientações a respeito do tabernáculo por 40 dias lá no monte. Isso acontece do capítulo 25 até o capítulo 31. Então, daqui da Páscoa até o capítulo 31, o que a gente tem? A gente tem um povo que é liberto da escravidão, que passa pelo Mar Vermelho, que tem a lei de Deus, que está em aliança com Deus e que conhece como Deus é, ou que Deus é, como Deus é. Então sabe o que ele quer e como ele é, né? Esse tabernáculo, que depois vai ser o templo, é uma imagem que Moisés viu do que estava lá e fez aqui, né? Então é uma imagem de como Deus é, né? São os conhecimentos fundamentais para que a gente cresça na comunhão com Deus, no sentido dessa nova vida. Conhecer a vontade de Deus e conhecer a Deus, né? Para que a nossa fé esteja embasada na verdade, né? No que é Deus. Então, Deus aqui deu todos os recursos para aquele povo conhecê-lo e cumprir a sua vontade e estar em aliança com ele, né? Então, isso é o que acontece até o capítulo 31. O que acontece então no capítulo 32? No capítulo 32, Moisés volta, desce do monte e encontra lá o bezerro de ouro, né? O que tinha acontecido? Aquele povo, vendo que Moisés estava demorando, decidiu fazer um bezerro de ouro e dizer: esse foi o Deus que nos tirou do Egito, né? Então fez para aquele uma imagem do que eles achavam que era Deus, né? Então, essa história é interessante, porque, veja, o que Moisés foi fazer lá no Monte Sinai, dessas duas vezes? Ele foi justamente conhecer a Deus, saber o que Deus queria e conhecer como Deus era. Esse era o que Deus achava, o que Deus sabia que era fundamental para que aquele povo estivesse em aliança com ele, né? E, no entanto, quando ele volta, o povo tinha feito um bezerro de ouro, estava se prostrando diante dele como se ele fosse Deus, né? Então, o que está por trás desse bezerro de ouro, né?
Moisés então ficou furioso com o povo quando viu aquilo, destruiu o bezerro e fez com que aquele povo destruiu, derreteu, colocou na água e fez com que aquele povo bebesse aquele bezerro de ouro, aquele ouro, bebesse, para que ficasse claro que aquele bezerro de ouro não era Deus, porque aquele bezerro de ouro tinha saído de dentro deles. Por isso Moisés faz eles beberem o bezerro de ouro. Aquele bezerro não era Deus. Por mais que fosse um ídolo bonito, de um animal importante, de ouro, aquilo não era Deus. Aquilo tinha saído de dentro deles, né? Essa é a importância, né? Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Elas fazem uma imagem de Deus da maneira que elas acreditam que Deus é. Que elas têm uma opinião a respeito de Deus. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus age dessa maneira, eu imagino que Deus seja assim, isso Deus não vai fazer porque isso não é possível, como Deus pode fazer isso, como Deus poderia ter aceito isso, como Deus poderia aceitar aquilo. As pessoas nos seus próprios raciocínios criam uma imagem de Deus a respeito de como elas imaginam que Deus é. Mas isso não é Deus, né? Isso é o bezerro de ouro de cada pessoa, né? Cada pessoa faz o seu bezerro de ouro, a sua imagem de como é Deus. Mas esse não pode ser Deus, né? Não pode. Como que pode ser Deus se é algo que veio de dentro da gente, se é a maneira como nós imaginamos Deus, né? É por isso que Moisés tinha subido no monte, para saber o que Deus queria e como Deus era. É isso que nós precisamos também saber. O que Deus quer de nós e como Ele é. Não adianta a gente ficar com as nossas ideias, porque elas não estão certas. Nós já lemos textos falando, Deus falando lá nos profetas, os meus pensamentos não são os seus, né? Então, assim, para a gente conhecer Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou aqui em Jesus e nos deu o Espírito Santo, esse Deus é o que está aqui na palavra de Deus. É o Deus que se revelou e deixou essa palavra para que a gente aprenda como Ele é, quem Ele é. Então, isso foi o que aconteceu com aquele povo. Eles tinham essa vida nova, tinham passado pelo Mar Vermelho, tinham a lei, receberam a informação de como Deus era, mas estavam fazendo o Deus da maneira que eles imaginavam, né? E isso é a coisa mais comum ainda até hoje. As pessoas têm uma ideia de como Deus é. Elas imaginam que Ele seja assim ou que Ele seja de outra maneira, né? Mas Deus não é da maneira que as pessoas imaginam, porque isso veio de dentro delas. Assim como o bezerro, Moisés fez eles comerem, assim, as pessoas pensam que Deus é assim de uma maneira ou de outra. Mas nós queremos saber como Deus é de verdade. E por isso nós estamos buscando aqui conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Ele quer. Essa é a ideia do estudo aqui do fariseu. Saber então o que Deus é e o que Ele quer de nós. O que é para a gente fazer. Para que a gente esteja então de fato em aliança com Ele, né? Então aqui vamos ver aqui esse texto de Coríntios 10, que diz assim: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos atravessaram o mar. É isso que eu estava falando. Todos os judeus fizeram isso. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram o alimento espiritual. Todos beberam da bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Então todos receberam isso. Todos passaram pela Páscoa, passaram pelo Mar Vermelho,
foram batizados no Mar Vermelho, bebiam da pedra espiritual que manava água, que representava Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus. Então, essa é a mensagem principal do que a gente está estimulando aqui, né? Embora o cristão tenha também todas essas coisas, ele pode acreditar em Jesus Cristo, ele pode ser batizado, ele pode até pedir o Espírito Santo. Mas isso não basta, é necessário um trabalho. E é isso que a gente tem pregado, né? Ou então nós vamos desgostar a Deus. E como eles desgostaram a Deus, seus cadáveres cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo. Então isso serve para nós, né? E aqui, então, lá em Coríntios, vai continuar dizendo da necessidade de nós abandonarmos as coisas do mundo, as coisas, as nossas convicções e o nosso modo de ser natural e buscar essa nova natureza e esse novo modo de ser. E é isso que nós queremos fazer. Eu acredito aqui que quem nos acompanha, quem nos acompanha assim sequencialmente aqui na Conexão Bíblica, passou por todas essas etapas. Crê em Jesus, foi batizado, tem o Espírito Santo, ou pediu já o Espírito Santo, tem, portanto, o Espírito Santo, e nós estamos estimulando a esse trabalho para que a gente possa agradar a Deus, para que a gente possa cumprir o que Ele quer, né? Então, a necessidade de conhecer esse mandamento de Deus, conhecer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos diz, e buscar cumpri-la na nossa vida, cumpri-la, transformar a nossa natureza e cumprir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Para que nós estejamos de verdade em aliança. Essa é a ideia. E o estudo do fariseu, como todos os estudos daqui da Conexão Bíblica, buscam aí, então, ajudar a aprender a respeito dessa caminhada, desse novo modo de ser, dessa transformação. E o estudo do fariseu especificamente, nós estamos buscando, então, olhar para a lei e reconhecer, então, o que Deus quer que nós façamos. Qual é a vontade de Deus? Como cumprir o mandamento de Jesus através do mandamento da lei, né? O mandamento de Jesus, aquele mandamento grandioso que é amar-vos uns aos outros como eu vos amei, que está explicado de maneira em todas as cartas, espalhado por todas as cartas, está explicado também pelo Evangelho. Nós estamos buscando trazer então aquela lei, a lei aqui mosaica, que está bem detalhada e que é bem palpável e que tem exemplos físicos e que a gente consegue enxergar. Nós estamos buscando então, através dessa lei, trazer ela para dentro de nós, para como nós vamos nos comportar na nova aliança, né? Levá-la à perfeição, que é o que Jesus falou lá no Evangelho, né? No Sermão da Montanha. Trazer essa lei à perfeição, essa é a nossa ideia. E aí sim, conhecendo a lei, conhecendo cada vez mais como é Deus, poder cumpri-la com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da oração em nome de Jesus, com vigilância nas nossas atitudes, o que a gente tem falado sempre, né? Então, aqui, aquelas frases de estímulo que eu sempre trago aqui e são muito abundantes na Bíblia, né? Aqui uma de Isaías que diz: eu sou o Senhor teu Deus que te dá lições salutares. Eu, o Senhor teu Deus, que te ensino, né? Que te conduzo pelo caminho que deve seguir. Isso que eu tenho falado, então, né? É o conhecimento de Deus que vai nos dar lições salutares e vai nos ensinar o caminho a seguir, né? Ah, se tivesses sido atento às minhas ordens. Então aqui, ah, se tivesse sido atento às minhas ordens, né? Esse estímulo a buscar esse conhecimento, a zelar por essas ordens, né?
Por quê? Porque o teu bem-estar se assemelharia a um rio, e a tua felicidade às ondas do mar. Tua posteridade seria como areia, e teus descendentes como grãos de areia. Nada poderia apagar nem abolir teu nome de diante de mim. Então, aí, é buscar conhecer a Deus, buscar saber o que Ele quer e buscar cumprir o que Ele quer. É isso que a gente tem que... Não as nossas ideias, não os nossos conceitos que nós aprendemos, mas buscar saber o que Deus quer. E sabendo o que Ele quer, cumprir o que Ele quer, fazer o que Ele quer. E aí nós vamos estar em aliança com Deus. E vai ser tudo bom. Nós vamos ter um bem-estar semelhante ao rio e a felicidade semelhante às ondas do mar, né? Então, e aqui em Tiago ele fala: mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade, que é justamente isso que nós estamos procurando meditar, né? Aqui eu já falei a respeito da lei da liberdade, né? Ela é lei porque é a ordem de Deus, é mandamento, é o que nós devemos fazer. Mas é da liberdade, por quê? Porque nós só vamos conseguir cumpri-la quando ela se incorporar dentro de nós. Nós não vamos conseguir cumprir essa lei por buscar cumprir. Nós vamos conseguir cumprir essa lei quando nos tornarmos, quando ela fizer parte da nossa natureza. E, portanto, nós vamos cumpri-la não por ordem, mas por liberdade, por livre iniciativa nossa, porque vai fazer parte da nossa natureza. Portanto, é lei e é da liberdade. Então, aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera e nela insiste. Então, aqui, é claro que eu disse, nós não vamos cumprir por ordem, mas nós vamos ter que vigiar. Nós vamos ter que vigiar para que ela seja incorporada. Então, há uma perseverança, há um trabalho de busca contínua dessa atenção à vontade de Deus no nosso dia a dia. E nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece. Então, aqui uma explicação do que é perseverar, é se lembrar a todo momento, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Fazendo isso, a gente vai estar em aliança com Deus, vai estar com Deus e vai ser tudo bom, porque nós vamos estar andando com Deus, né? Então, aí nós vamos superar as dificuldades, passar pelas dificuldades dessa vida aqui, mas com a confiança em Deus, com os recursos sobrenaturais que Deus disponibilizou, que Deus quer nos dar, com a felicidade, com a paz, com a tranquilidade, com a ciência, né? Então, são recursos que estão acima dos naturais para aqueles que estão em comunhão com Deus, né? Então, é isso que a gente busca, buscar cumprir essa lei, buscar saber qual que é a vontade de Deus e, então, colocá-la em prática. De que maneira? Vigiando as nossas atitudes, olhando a cada momento, meditando e orando a Deus, entregando o que está errado, reconhecendo o erro. Sempre repito isso, né? É necessário. Reconhecendo o erro e apontando ele a cada momento que a gente perceber que realizou o erro, né? Realizou o erro. Então, antes até de entrar no Êxodo de 1 a 17, queria dizer assim, esse é o nosso trabalho. Então, buscar cumprir esse mandamento, né? Então, especialmente agora que nós estamos num período aí de quaresma, né? É um período que chama muito a esse trabalho aí, né? As pessoas fazem jejum e tal, e é uma coisa boa, de fato, né? Se colocam algumas privações das coisas que elas gostam, das coisas que elas veem que está sendo em excesso, talvez, né? E o que é bom, e o que é correto de fazer, né? Mas um jejum ainda melhor, na minha opinião, o que eu tenho buscado fazer, é você olhar aqueles erros que você não consegue superar.
sejam críticas a outras pessoas, sejam murmurações, seja irritações, iras, indignações, ou qualquer outro erro que Deus esteja apontando, que o Espírito Santo esteja apontando dentro de você. Para esses erros, esse período de quaresma é interessante, porque ele faz lembrar da necessidade de você, se você não consegue vencer esses erros, jejuar a respeito dessas questões, né? Então, se impor um jejum mesmo. Eu não consigo vencer esse erro, mas pelo menos até o dia tal eu não vou fazer, né? E, e, e por quê? Porque é interessante esse tipo de jejum, né? Ele não tem grande diferença, você fazer esse tipo de jejum, não tem grande diferença de você se dizer, eu não vou mais fazer isso. Mas o fato de você colocar um dia limite, ele dá um tipo de... Você fica um pouco mais atento a esse erro, né? Dá um tipo de atenção extra a esse erro. E é isso que é interessante, porque você vai se treinando a vigiar esse erro. E se você se treinar a vigiar, você vai conseguir começar a impedir esse erro. E aí você vai começar a destruir esse erro dentro de você, até que ele seja totalmente eliminado, né? É o que eu tenho procurado fazer nessa quaresma. Eu vi como um negócio especial, né? Mas sem dúvida eu vou continuar fazendo esse tipo de jejum sempre que eu identificar algo que eu não consiga vencer, né? Então, agora sim, tendo falado isso e relembrado o que a gente viu e porque a gente está fazendo esse estudo, né? Vamos lá para o Êxodo 22, de 1 a 17, né? Eu vou até abrir aqui na Bíblia, que está aqui comigo, e colocar aqui na tela também. Então, Êxodo, está no Antigo Testamento, no capítulo 21, de 1 a 17. Então, são as leis acerca da propriedade. Na Bíblia da Ave Maria, essa lei acerca da propriedade vai até o 15, né? Mas eu acho que o correto é ir até o 17, né? O 16 e o 17 fala aqui de um homem que seduzir uma virgem, vai pagar para o pai dela. Eu acho que tem a ver. Tem a ver com embora a palavra propriedade aqui fica estranha aqui para ser usada com a filha, mas eu acho que ela está dentro aí dessa mesma ideia de problemas entre pessoas, entre um e outro, né? Aí, a partir do 18, sim, começam a ser ordens de não faça isso, não faça aquilo, papapá. Então, a partir do 18, você vai ver aqui, ó, no 18 já vai entrar... Não, o que é isso aqui? 22. Tá no 21. Pera aí, aqui é 22, tá certo. Então, a partir do 22, a partir do 18, né? Quem tiver comércio com um animal... Peraí, tá estranho isso. Êxodo 22, 18. Tá diferente aqui. Interessante, tá diferente da minha Bíblia Ave Maria aqui. Na minha Bíblia Ave Maria que eu tô aberto aqui, o 18, o 18 é o 17 aqui. Então, no caso aqui dessa Bíblia da tela, vai até o 17. No caso da minha Bíblia aqui, vai até o 18. Então, no caso aqui, o 17 vai dizer: não deixará viver uma feiticeira quem tiver comércio com animal, papapá. Então, começam a regras aqui: não maltratarás, tal. Começam umas regras que aí eu acho que já sai dessa ideia de propriedade, de brigas, contendas que eu falei aqui. Mas do 1 até o 16 aqui, eu acho que dá para separar um tema aí, que é o que a gente vai estudar. Então, hoje, a ideia é ver esse tema aqui e ver um aspecto específico, né? Então, nossa, tá estranho isso aqui, porque
versículo 1 aqui. Olha, aqui, não sei como que tá na Bíblia de vocês. Na minha aqui, o versículo 1 é esse 37 aqui da tela aqui, da Bíblia online, né? Eu acho que faz mais sentido. Eu acho que essa Bíblia online aqui pulou para trás um versículo, né? Porque começa assim, né? Se é o mesmo tema, né? Aqui do capítulo seguinte. Se um homem furtar um boi ou um carneiro e o matar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro, né? Então, furtou, vendeu ou matou, vai ter que devolver 5 ou 4. E aí continua. Se o ladrão surpreendido de noite, então aquele ladrão lá que estava roubando, for surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento e for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já se tiver levantado, haverá homicídio. Então aqui nós vamos falar a respeito disso aqui praticamente hoje só no tempinho que sobrar, né? Então, eu acho que nem vai dar tempo, né? Que já está bem estendido aqui, a introdução foi grande, não tem problema, eu começo a falar desse tema aqui na próxima semana, né? Então, se um ladrão for surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, não haverá homicídio, mas se o sol já se tiver levantado, haverá homicídio. Ele fará, então aqui é um parênteses, né? Então, ele, lembra lá no anterior, ele estava dizendo assim, se roubou, vendeu ou matou, tem que pagar 5 pelo boi e 4 pelo carneiro, né? Se ele ainda tiver em posse do bem, ele fará a restituição. Se não tiver nada, será vendido em comparação do roubo. Se o que roubou, boi ou jumento ou ovelha, estiver ainda em suas mãos, restituirá o dobro. Então, qual que é a ideia aqui? Roubou, vendeu ou matou, tem que devolver 5 ou 4. Está em posse do bem, devolve o bem mais um. Então, roubou um boi, devolve 2 bois. Roubou um carneiro, devolve 2 carneiros. Essa era a lei, né? E aqui tem um parênteses, que é o seguinte, se for de dia e o cara está roubando, não pode matar. Se matou, o ladrão está roubando, matou o ladrão de dia, aí tem homicídio, vai cair na lei de homicídio. Se foi de noite, não tem lei de homicídio. Então, está liberado matar de noite. O que está por trás aqui, né? Aqui ainda falando superficialmente. Se de noite, a hora que você não conhece, nem conhecia a pessoa está ali roubando, e você vai lá e mata, cara, não tem homicídio. Se é de dia, a hora que é possível ver, identificar quem que está roubando, você vai conseguir ir atrás daquela pessoa, então não pode matar. É isso que eu entendo aqui superficialmente da lei. Mas nós vamos, então, na semana que vem, entender como isso se manifesta para a gente, né? Então, você quiser ir estudando esse aspecto aqui, na semana que vem eu vou falar o que eu entendi disso, que eu busquei entendimento e busquei entendimento do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para entender. Porque, na minha opinião, da maneira como eu entendi, isso aqui vai ser importante para tratar todos esses assuntos a respeito da propriedade, né? Que, eu repito, estão tratando das coisas do dia a dia, né? Então, vamos lá. Então, continuando nas coisas aqui do dia a dia, né? A partir do 4. Se um homem fizer estragos no campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo de outro, compensará o dano com o melhor de seu campo e de sua vinha. Então, sempre aqui, lesou o outro, vai ter que devolver. Roubou, ou seja, estava tentando subtrair alguma coisa sem que o outro percebesse, vai ter que devolver em dobro, né? Passou fogo no campo do outro, vai ter que devolver, né? É necessária uma compensação.
Se o homem confiar dinheiro, agora colocou o outro para guardar dinheiro ou objetos de outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Então aqui não é mais carneiro ou boi, mas é objetos ou dinheiro. Da mesma maneira, vai ter que devolver em dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus para jurar que ele não pôs a mão nos bens do seu próximo. Então aqui vai entrar o aspecto de Deus no meio e o aspecto do juramento da palavra, né? A gente vai ver também que tanto a questão do aspecto de Deus quanto a questão da palavra vão estar sempre presentes nas questões aqui do dia a dia, né? Nós vamos ver. Muito importante. Nessa questão aqui vai aparecer várias vezes. Tanto a justiça de Deus intervindo no juízo entre as duas pessoas, quanto a questão da palavra vai aparecer aqui, né? Então, aí vai jurar. Em toda a questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de jumento, de ovelha, de veste, quer se trate de qualquer outro objeto, do qual se dirá, esta é a coisa, o litígio entre duas partes irá diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Então o litígio vai para diante de Deus. De alguma maneira eles iam ter que levar isso diante de Deus, né? Levar isso diante do sacerdote, diante de quem fosse a pessoa que tivesse ali condições de saber qual que era a justiça de Deus, né? Se um homem confiar a guarda de outro, um boi, uma ovelha, um animal qualquer, e este morrer ou quebrar um membro, ou for roubado sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão no bem do seu próximo. O proprietário aceitará esse juramento sem que haja restituição. Então aqui, como eu falei de novo, tem uma pessoa estava guardando a coisa de outra e morreu, quebrou um membro ou foi roubado, vem o que vem? O juramento diante de Deus. Então, para que se saiba que ele não foi responsável, né, pelo aquele dano, né? E aí vai ter que aceitar esse juramento, né? O proprietário aceitará esse juramento. Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Então aqui, uma condição interessante. Mas se o animal estava na casa, se ele estava cuidando e o animal estava no campo, sei lá, estava no estábulo, não sei, aí vai intervir o juramento. Mas se estava na casa, ele vai ter que indenizar o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, trará a fera como testemunho, a trará como testemunho, e não terá de pagar pelo animal. Então, se foi uma fera, se foi uma coisa que é alheia ao controle do que estava cuidando do bem, ele vai ter que trazer aquela coisa como testemunho. Ó, foi esse bicho aqui que matou o animal, né? E aí não vai precisar de indenização, né? Não vai precisar de devolver o bem, de pagar pelo bem, né, que se perdeu. Se um homem emprestar a outro um animal, aqui não é mais dar para guardar, aqui é emprestar para usar, né? Essas coisas, está vendo? São vários detalhes da lei, nós não vamos conseguir, é claro, explorar todos esses detalhes, né? Não vamos conseguir isso na primeira passagem aqui, né? Claro que a gente quer saber, quanto mais a gente puder saber da lei, mas nós vamos conseguir saber aqui o que o Espírito Santo vai nos ensinando, né? Mas eu não tenho dúvida que cada um desses detalhes tem ensinamento para nós, né? E por isso aqui, um estímulo também para você aí, estudando, vendo como eu
como eu vou enxergando aqui essas leis de Deus e também podendo aí formar a sua própria opinião, né? Lembrando da sua necessidade de meditar, né? Então, cada coisa aqui, cada detalhe tem um ensinamento por trás e a gente vai buscar aí a compreensão do que a gente conseguir aprender, né? Então, aqui não é mais a respeito de deixar guardado, né, que é o que veio aqui em cima, mas emprestar, então emprestar para usar, né? Emprestou para o outro usar, né? Então, se eu emprestar a um outro um animal e este quebrar um membro ou morrer na ausência do seu proprietário, terá de haver indenização. Então, ele emprestou e aí o animal se machucou quando estava trabalhando ou morreu e o proprietário não estava vendo. Se o proprietário estava vendo, aí não. Mas se o proprietário estava ausente, vai ter que indenizar. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Então o proprietário está lá, ele pediu o animal emprestado, pediu a coisa emprestada, está trabalhando e quebrou um membro, quebrou aquilo que estava sendo emprestado. Mas o proprietário estava junto, estava vendo, estava olhando, não precisa indenizar. Se ele não tivesse, aí tem que indenizar. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. E se tiver, então, se for um empréstimo com aluguel, então, vou te alugar por tal, então esse aluguel vai ser a indenização. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Pagará para quem? Para o pai. Se o pai recusar ceder-lhe, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Então o homem lá seduziu uma outra mulher virgem, né? Que não é noiva, claro, não podia ser noiva, senão aí já caía em outra regra lá de adultério, coisa do tipo, né? Mas se é uma mulher virgem, não tem esposo, não tem marido, não tem nada, né? Seduziu ela, dormiu com ela, ficou junto com ela lá. Então, o que ele vai fazer? Vai pagar o dote para o pai da moça. Se o pai não quiser ceder, não, mas o homem não tinha, porque aqui o homem tinha que combinar com o pai, que ele queria casar com a filha dele, né? Mas aqui ele não combinou nada, ele foi lá, seduziu a mulher, ficaram juntos, uma coisa consentida aí, né? Então, aí ele vai ter que pagar o dote, né? Mas se caso o pai não quiser, não, mas que eu não quero dar a minha filha para você, né? Então aí tem que pagar o valor do dote das virgens, vai pagar um valor por ter dormido com ela sem o consentimento do pai, né? Então, e essa lei aqui, se vocês quiserem olhar depois, ela está lá no Deuteronômio 22, é a mesma regra, tá? Vai explicar aqui melhor vai explicar praticamente a mesma coisa, né? Mas dá um entendimento mais claro de que o homem que seduziu tem que pagar para o pai o valor e tem que ir lá, eu acho que estabelece inclusive o valor do dote das virgens, né? Acho que lá no Deuteronômio 22, 28 estabelece esse valor, né? Então, é até aqui que nós vamos estudar, né? A partir daqui, já vai começar a não deixar viver feiticeira, outro tipo de regra. Mas até aqui, inclusive essa lei aqui, da dote das virgens, é uma questão de pegou sem poder, por exemplo, aqui, casou com a virgem sem falar com o pai, né? Se uniu com ela sem falar com o pai, né? Então, aí tem uma indenização, né? Emprestou, um animal se machucou, danificou a propriedade do outro, deu para guardar e o outro talvez não tenha guardado direito, ou questão de roubo, furto, né? Todas essas questões que relacionam uma pessoa com outra, né? Aqui na lei de Moisés, na lei de que Deus deu para Moisés, são essas regras aí, né? E a partir da semana que vem, começando pela questão aqui do de noite e do de dia aqui, nós vamos ver
como que essa lei, então, aqui, com todos esses aspectos aqui, vamos procurar um entendimento de como que ela se aplica para a gente, né? Na minha compreensão, essa lei vai tratar, é importante porque ela vai tratar do nosso dia a dia, né? De como nós vamos nos relacionar com as pessoas, com as outras pessoas, né? Porque a vida nossa, do cotidiano, é cheia desse tipo de coisa, né? Talvez não seja cheia de roubos, cheia de... Mas ela tem todo tipo de briga, de discussão, de litígios, né? A nossa vida profissional, a nossa vida até não profissional, é cheia dessas interfaces conflituosas, né? E aqui, então, Deus vai mostrar como é que Ele quer que a gente se comporte, né? E aí, a gente sabendo como se comporta, aí fica bom, porque a gente pode zelar, vigiar o nosso comportamento para cumprir o que Deus quer, né? E estar, então, em aliança com Ele. Então, a gente vai finalizar hoje aqui, não vamos entrar aqui no luz e escuro aqui, vamos finalizar hoje, pedindo a Deus que a gente possa, então, ter uma compreensão nas próximas semanas desse texto aqui, né? Para que a gente, então, consiga se vigiar no dia a dia, as coisas que a gente faz, e para que a gente, então, tenha zelo pela palavra dele e consiga olhar e reconhecer as nossas falhas, consiga cumprir, então, o mandamento de Deus na nossa vida, vigiando e orando, em nome de Jesus. Amém.